Boa tarde, na presença do Espírito Santo de Deus, minha amada família de oração. Juntos nós somos mais fortes e as nossas orações unidas têm muito poder para a glória de Deus. Fuja das fofocas e daqueles que falam demais. Estes mesmos que falam mal dos outros para você, vão falar mal de você também na primeira oportunidade que tiverem. É necessário fugirmos de todo e qualquer tipo de fofoca. E vou apresentar dentro da palavra de Deus a importância de estarmos bem longe dos fofoqueiros. Neste momento vamos estar fazendo uma oração de agradecimento a Deus e em seguida vamos estar lendo a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Oremos ao Senhor nesse instante. Na Tua presença, aqui estamos mais uma vez e queremos Te agradecer por tudo que tens feito e ainda hás de fazer. Gratidão é a palavra dos nossos corações. Obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos. Obrigado pelo dom da vida. Muito obrigado, ó querido Deus. Que o Senhor abençoe a cada um de nós com as ricas dádivas do Teu divino poder. Nos concede um dia maravilhoso na Tua presença. Guarda a nossa entrada e a nossa saída. Seja conosco em cada momento deste dia. Nós consagramos esse dia para o Senhor e Te pedimos a Tua bênção, a Tua paz e o Teu divino amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós oramos, Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. E todos digam amém e graças a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, que está em Provérbios 20, verso 19, que nos diz assim: o fofoqueiro vive espalhando segredos. Portanto, evite a companhia de quem fala demais. Em outra tradução, o mesmo texto diz assim: o mexeriqueiro, que é o mesmo que fofoqueiro, o mexeriqueiro revela os segredos. Portanto, não se meta com quem fala demais. Glória a Deus por esta palavra maravilhosa de Provérbios 20, verso 19. Esse texto de Provérbios 20, verso 19, nos fala algo muito atual, que acontece no nosso dia a dia. A palavra do Senhor está nos dando uma advertência, um alerta, para termos cuidado com quem fala demais, com quem fala da vida alheia, que o assunto principal da pessoa é falar da vida dos outros. Perceba que quem gosta muito de falar da vida dos outros acaba esquecendo de cuidar da própria vida. Passa tanto tempo cuidando da vida alheia, querendo saber qual roupa a pessoa está usando, qual é o sofá que ela tem dentro da casa, qual é o carro que ela tem, como é a casa da pessoa. A pessoa gasta tanto tempo falando mal da vida alheia que acaba esquecendo de cuidar de si própria. Então perceba que a pessoa que é fofoqueira, ela é uma pessoa que tem uma doença espiritual. Muitas das vezes o fofoqueiro é um grande invejoso, uma pessoa que tem inveja do próximo e deseja aquilo que é do próximo e deseja que o próximo também não tenha. Porque o invejoso, ele não quer necessariamente ter aquilo que o próximo tem, mas ele quer que o próximo não tenha aquilo que ele acha que o próximo não merece. Então o fofoqueiro calunia, fala mal, inventa mentiras, inventa histórias que nunca aconteceu. O fofoqueiro tem essa personalidade e precisa de libertação, e a nossa oração é para que Deus liberte, para que Deus transforme o fofoqueiro, porque a fofoca, ela atrasa a vida da pessoa.
A fofoca, ela não traz o progresso, ela não traz a bênção, ela traz maldições. Então, quando uma pessoa vive falando da vida alheia, ela esquece de orar, esquece de ler a Bíblia, esquece de buscar, e o principal assunto dessa pessoa é falar mal dos outros, e isso acaba se tornando um hábito. E esse hábito é um hábito destrutivo, porque quem se alimenta dessa fofoca é o próprio diabo. O diabo, ele se alimenta da fofoca, ele se alimenta da inveja, ele se alimenta do pecado. Então, no momento que a pessoa senta-se na roda dos escarnecedores, como diz o Salmo capítulo 1, no verso 1 a seguir, que bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores. Antes, o prazer desta pessoa está na lei do Senhor e na lei medita de dia e de noite. Ou seja, a pessoa que faz parte do grupo da fofoca, ela está debaixo de uma maldição. E as pessoas que fofocam, vivem falando mal da vida dos outros, está também debaixo de uma grande maldição. E é um grande atraso de vida falar mal da vida alheia. Em vez de falar mal da vida alheia, por que não orar? Por que não apresentar? Se existe alguém que está passando um problema, uma dificuldade no casamento, nas finanças, por que não parar e orar por essa pessoa? Pedir para que Deus liberte, assim como nós vamos fazer hoje, vamos orar para que Deus liberte uma pessoa que esteja escravizada pela fofoca. E a fofoca, ela é um mal sorrateiro, a qual vem devagar, de forma simples, a qual a pessoa não percebe. Porque muitas das vezes o fofoqueiro, ele inicia uma fofoca e quando ele começa a fofocar e falar mal da vida alheia, ele faz isso de forma muito sutil. Quando pensa que não, você está envolvida naquela fofoca. E sempre termina mal. Perceba que a fofoca, ela nunca termina bem. A fofoca sempre termina mal. Termina mal para o fofoqueiro, termina mal para quem estava escutando, termina mal para quem está sendo vítima da fofoca, porque por detrás da fofoca existe um sentimento de inveja, às vezes um sentimento de desprezo ou um sentimento maligno existe por detrás do coração de uma pessoa que fofoca. Um sentimento maligno que existe dentro do coração de uma pessoa que está fofocando. E quando a pessoa entra nesse nível de vida, de fofocar, como eu disse agora há pouco, a pessoa acaba esquecendo da própria vida e passa mais tempo cuidando da vida alheia e não cuidando de si próprio. Lembra de José? José foi vítima dessa fofoca. José, ele recebia muitos bens, muitas bênçãos do seu pai Jacó. E os irmãos de José tinham inveja de José e fofocavam da vida de José. E o que José fez? De forma humilde, de forma simples, chegou até os irmãos e contou o segredo. Contou os seus sonhos, sonhos a qual Deus em nenhum momento disse para José contar. Deus deu os sonhos para José, José contou o sonho, embora tudo isso fazia parte do plano divino, porém, José conta os sonhos e os irmãos de José ficam com raiva de José, ficam com inveja de José. É por isso que o texto que nós lemos de Provérbios 20, verso 19, nos diz assim: o fofoqueiro vive espalhando segredos. Portanto, evite a companhia de quem fala demais. Em outra tradução diz, o mexeriqueiro revela os segredos. Ou seja, às vezes a pessoa de bom coração, na inocência, conta um segredo, conta algo particular, às vezes da vida financeira, conta algo particular do casamento, conta algo particular da família, e no outro dia, aquela história que era um segredo, vira notícia no bairro inteiro, vira notícia em toda a cidade. A pessoa vai lá de bom grado, com um coração sincero, para desabafar com o amigo ou amiga, entre aspas,
e diz: olha, estou passando isso, passando aquilo outro, e no outro dia, aquilo que deveria ser um segredo, agora todo o bairro, se vacilar, toda a cidade já fica sabendo da vida daquela pessoa. Por quê? Porque ela contou o segredo para uma pessoa fofoqueira. E aquela pessoa fofoqueira espalhou aquele segredo, trazendo um grande prejuízo. E os irmãos de José, além de fofoqueiros, tinham inveja de José e tentaram destruir o sonho de José. Eles tramaram da seguinte maneira: vamos acabar com a vida de José e vamos ver se esses sonhos que ele tem vai acontecer, vai se realizar. Pegaram José, como todos conhecem a história, jogaram no poço, venderam por 20 moedas e José se tornou escravo na terra do Egito. Tudo isso motivado pela inveja, pela fofoca, pela agressão psicológica e física que os irmãos de José lançaram contra José. E José foi inocente na história. Ele contou o segredo sem a esperança de que os irmãos fizessem mal a ele. Ele contou o segredo, contou o sonho, que era algo particular do próprio José. Ele contou sem o interesse de provocar a inveja, de provocar a ira dos irmãos. Porém, os irmãos de José interpretaram até mesmo bem o sonho, mas só que os irmãos de José ficaram com raiva, ficaram com inveja, ao ponto de querer destruir a vida de José. Existem coisas que não dá para contar para qualquer pessoa. A sua vida financeira, a sua vida sentimental, a sua família. É necessário termos muito cuidado com quem vamos contar os nossos segredos, as nossas histórias. É muito importante termos esse cuidado, porque às vezes existem pessoas que querem se aproximar de você não para te ajudar, querem se aproximar de você para querer ver de perto o seu mal. Não querem estar perto de você para te ajudar, te fazer crescer, para contemplar a tua felicidade e ser feliz com a tua felicidade. Eu vou dar um exemplo interessante. Por exemplo, se você contar para um invejoso, um fofoqueiro, sobre uma necessidade, um problema que você está enfrentando, esse fofoqueiro, esse invejoso, obviamente, vai contar aquilo que você está passando e vai ficar por isso mesmo. Mas se você contar uma vitória, uma conquista, algo bom que aconteceu com você, essa pessoa vai aumentar a inveja contra ti, essa pessoa vai ficar com mais ira e mais raiva e ciúmes e inveja de você, ao ponto de não tão somente contar a situação que você está vivendo de bom, mas ele vai inverter essa situação. Ele vai contar a situação de forma distorcida. Para quê? Para te prejudicar. Ou seja, o fofoqueiro, ele não quer ajudar. O fofoqueiro quer prejudicar, porque todo fofoqueiro é também um invejoso. Todo invejoso é também um fofoqueiro. Uma coisa está conectada com a outra. É como se a fofoca e a inveja andassem de mãos dadas. Mas está repreendido, em nome de Jesus, toda a fofoca contra a tua vida, toda a inveja contra a tua vida, nós repreendemos em nome de Jesus. Que Deus desfaça toda inveja, que Deus desfaça toda fofoca que fizerem contra ti, que Deus te guarde, que Deus nos guarde, que Deus nos livre, em nome de Jesus Cristo. Por isso, a Bíblia nos alerta a ficarmos atentos, a vigiarmos e orarmos, e ficarmos atentos com as pessoas que são fofoqueiras. E não é o pastor Bruno que está falando, é a palavra de Deus que está dizendo, e eu torno a ler mais uma vez Provérbios 20:19. O fofoqueiro vive espalhando segredos, portanto evite a companhia de quem fala demais. Alguém chegou na sua casa para falar da vida alheia, chama essa pessoa e diz assim: olha, vamos orar por essa pessoa,
vamos interceder por ela. Em vez de falarmos mal dela, vamos fazer o contrário. Vamos orar por essa pessoa e pedirmos a Deus. Vamos tirar aqui 15 minutos. 15 minutos para orar por essa pessoa, para Deus abençoar esta pessoa, para Deus libertar esta pessoa. Você vai perceber que o fofoqueiro vai correr da oração, porque fofoqueiro e invejoso não gosta de orar. Fofoqueiro e invejoso não gosta de buscar a presença de Deus. Então, no momento que você chamar a pessoa para orar, o que vai acontecer? Ou essa pessoa vai se converter e vai querer começar a orar junto contigo, buscar a presença de Deus junto contigo, ou essa pessoa, ela vai fugir da oração, fugir da intercessão. Então, em vez de falar mal do outro, o que a gente vai fazer? Vamos orar. O fofoqueiro não vai querer e vai fugir, porque ele não quer conta com oração, com busca, com uma vida de santificação. E uma das principais coisas que todos nós precisamos santificar é a língua. A língua é uma das principais coisas que precisam ser santificadas. Porque quando nós santificamos a língua, o que isso significa? Que dos nossos lábios, que da nossa boca, venha sair só palavras de bênção. Venha sair só palavras produtivas, palavras que edificam, palavras que constroem e não destrói, palavra que refaz e não desfaz, palavra que abençoa e não amaldiçoa. Que dos nossos lábios só saia palavras que venham produzir vida e não morte, que venham produzir paz e não guerra. Então a fofoca é um mal que precisa ser repreendido em nome de Jesus. E nós profetizamos e declaramos que toda fofoca e inveja contra ti já caiu por terra em nome de Jesus. Se alguém está falando mal de você, se alguém está invejando você e você não sabe, Deus está repreendendo e desfazendo toda fofoca e toda inveja contra a tua vida. Diga amém. Diga no nome de Jesus, toda fofoca e inveja seja destruído no nome de Jesus. Coloca esta frase aqui nos comentários. Fofoca e inveja estão derrotados em nome de Jesus. Amém? E que toda fofoca, que toda inveja que se levantou contra a tua vida, Deus possa desfazer no nome santo de Jesus Cristo. E nesse momento eu quero fazer uma oração. E nesta oração eu quero pedir para Deus guardar e livrar as nossas vidas de todo o mal. Eu quero pedir para Deus nesta oração também que o Senhor possa libertar as pessoas que têm o coração contaminado pela inveja, as pessoas que têm a língua contaminada pela fofoca. Vamos interceder para Deus libertar essas pessoas, para que elas possam ter uma chance de serem uma bênção na presença do Senhor. Vamos interceder por essas pessoas e vamos estar também vigiando e orando para que o Senhor nos abençoe cada dia mais e mais. Que Deus venha consagrar os nossos lábios para que sempre nós possamos pronunciar palavras de bênçãos, palavras de vitória, palavras que possam produzir a paz e a vida em nosso lar e aonde nós passarmos. Que nós possamos ser luz que afasta todas as trevas. Amém? Vamos orar nesse instante? Se você está sendo vítima de fofoca, vítima de inveja, você sente que existem pessoas falando mal de ti, invejando você, eu vou estar orando por sua vida também, para que Deus venha te guardar e te proteger. E neste momento, oremos ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, na tua presença aqui estamos mais uma vez. Queremos, ó Senhor, te agradecer por tudo que tens feito e ainda hás de fazer. Gratidão é a palavra dos nossos corações. Deus, eu quero interceder e eu quero orar por cada um que aqui está. Que o Senhor venha guardar a cada vida, debaixo da sombra das tuas asas. Que toda fofoca, que toda inveja, que todo ataque maligno
provocado pela fofoca e a inveja, venha ser repreendido em nome de Jesus. Senhor, seja a nossa proteção, o nosso escudo diário. Venha guardar, Senhor, as nossas vidas. Quebra maldições, desfaz embaraços. Guarda-nos debaixo da sombra das tuas asas. Deus, eu oro também por todos aqueles que estão escravizados no pecado da inveja, no pecado da fofoca. Que o Senhor venha converter a língua dessas pessoas, converter também o coração dessas pessoas, que elas sejam libertas, totalmente libertas. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos e te pedimos por libertação. Eu quero orar por aqueles que estão enfermos, que o Senhor os cure. Eu quero orar, Senhor, e te pedir que aqueles que estão passando problemas financeiros, problemas na família, que o Senhor venha abençoar cada vida em todas as áreas com as 12 bênçãos de vitória. Abençoa cada vida, Senhor. Abençoa de forma especial, trazendo a libertação, a transformação, trazendo a graça divina, trazendo o teu poder, trazendo o teu perdão, trazendo o teu favor. Em nome de Jesus, nós oramos, te pedimos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo, e todos digam amém e graças a Deus. Se você gostou da palavra de hoje, desta oração, compartilhe para os seus amigos e familiares. Com certeza será uma bênção na vida deles também. E lembre-se sempre, você nasceu para vencer e viver toda a promessa de Deus. Um grande abraço no teu coração. Te amo no amor de Cristo Jesus e estou orando por vocês para que Deus abençoe cada dia mais e mais. A paz do Senhor, que Deus abençoe sempre.